seguiram os planos ditados por Romain de Saintonge. Planos astuciosos que desvelavam apenas parte das exigências impostas a Raimundo. As preliminares da paz foram conhecidas em janeiro de 1229. O documento de Meaux, assinado pelo conde de Toulouse, duque de Narbonne, marquês da Provença, rezava que Raimundo conservaria o condado de Toulouse e sua diocese, diminuído de algumas dioceses, da senhoria de Mirepoix e da cidade de Cahors. O restante o conde deveria abandonar em benefício de coroa e igreja. Depois das garantias territoriais, Raimundo tomou ciência das cláusulas jurídicas. Comprometeu-se a observar o tratado, a exigir a mesma observância por parte dos vassalos. No caso de transgredir qualquer cláusula, teria 40 dias, após a advertência, para prestar satisfações à igreja e ao rei. Caso não as apresentasse, os vassalos deveriam voltar-se contra ele, a igreja novamente o excomungaria, e suas terras seriam confiscadas em proveito do rei. Por fim, exigiram-lhe garantias materiais. Raimundo deveria entregar ao rei, por um período de 10 anos, 9 castelos pelos quais, no entanto, pagaria pelas despesas da guarda. 4 teriam seus torreões destruídos. 30 localidades veriam suas muralhas postas abaixo, seus fossos tapados. O documento terminava advertindo que o rei não poderia conceder a paz se o conde não fosse absolvido pela igreja. Raimundo não desconfiou da trama em que o envolviam em troca da reconciliação. Aceitou tudo conforme previra Romain. Se Luís VIII estivesse vivo, seria muito pior. Ele não negociaria, já que tinha interesses em anexar a região ao reino. O conde acreditou que o tempo se encarregaria de distribuir no tabuleiro político um novo jogo por jogar. Quem sabe por ganhar. Em Paris, diante do grande portal da igreja de Notre-Dame, uma cerimônia pública e solene sancionou oficialmente a paz da igreja e da coroa concedidas a Raimundo VII, conde de Toulouse. Estavam presentes ao compromisso Branca de Castela, rainha regente, Luís IX, rei da França, Romain de Saintonge, legado da Santa Sé e conselheiro real, arcebispos, bispos e uma multidão de religiosos e barões franceses e occitânicos. A leitura do Tratado de Paris foi iniciada. Para espanto e indignação de Raimundo e dos barões occitânicos, o texto não era o mesmo que lhe fora apresentado em janeiro, através do documento firmado em Meaux. Pelo Tratado de Paris, Raimundo perdia os títulos de Marquês da Provença e Duque de Narbonne. Somente lhe seria conferido, já que igreja e coroa nunca haviam concordado com a restituição do que jamais lhe pertencera, o título de Conde de Toulouse. Esclarecida a titulação, Romain de Saintonge passou as cláusulas religiosas. Raimundo jurava lutar contra as heresias, expulsar hereges e salteadores de seus domínios, respeitar as sentenças da igreja, não dar cargos públicos a hereges ou judeus, restituir aos estabelecimentos religiosos e ao clero bens e direitos que lhes haviam sido retirados, restituir os dízimos injustamente tomados, peregrinar por 5 anos em Terra Santa, pagar multa de 4.000 marcos imposta pela igreja, acrescida de 10.000 marcos a título de perdas e danos, fundar e financiar uma universidade em Toulouse para reprimir a heresia. Depois de breve pausa em meio a um silêncio sepulcral, Romain prosseguiu com as cláusulas territoriais. Raimundo perdia a diocese de Mirepoix, a cidade de Cahors, metade de Albi, entregue para sempre à coroa, os domínios do Baixo Languedoc com todos os seus direitos superiores. Perdia ainda viscondados e senhorias. Ao sul, o Ducado de Narbonne. Do outro lado do Ródano, o Marquesado da Provença e o Condado de Melgueio. Enfim, usurpavam do Conde de Toulouse metade de seus estados. A outra metade, a que lhe concediam a título de perdão, só lhe seria entregue se obedecesse à ordem irrevogável. O rei só nos deixará a diocese de Toulouse se lhe entregarmos, imediatamente,
nossa filha Joana, a fim de que ela despose um de seus irmãos. O documento previa ainda os destinos da herança no caso de morte de Raimundo ou de Joana, no caso de filhos de um e de outro, no caso de Joana ficar viúva sem herdeiros e se casar pela segunda vez. 6 possibilidades foram apresentadas. Em 5, os domínios de Raimundo VII passariam às mãos da coroa, eliminando, para sempre, a dinastia raimundina. Pelo Tratado de Paris, o Reino da França garantia a captação da herança em quase sua totalidade. Uma única possibilidade restava a Raimundo para conservar sua linhagem, um filho varão. Certo burburinho pôde ser ouvido. Romain esperou por silêncio antes de passar as cláusulas feudais e anistia. Raimundo se comprometia a fazer respeitar o tratado pelos vassalos. Em caso de transgressão dos juramentos, suas terras seriam confiscadas, os vassalos, imediatamente desligados do compromisso feudal, libertos de qualquer obrigação para com ele. O reino exigia a desmilitarização de 30 cidades e castelos fortificados. Os sítios listados teriam suas defesas destruídas, incluindo as da cidade de Toulouse. A capital do condado seria uma cidade aberta, e o conde cederia o castelo narbonense para uma guarnição francesa. As cláusulas econômicas foram proclamadas diante do mais profundo silêncio. Raimundo deveria arcar com 3.000 libras tornesas para as despesas dos castelos, 6.000 marcos para o reforço das fortalezas, 10.000 marcos por perdas e danos, 4.000 marcos para multas, outros 4.000 para a criação da universidade. Soma exorbitante, cobrada com o propósito de empobrecê-lo, de impedi-lo de sustentar uma armada de mercenários ou pagar soldo a cavaleiros. Após a leitura do tratado, Romain deu início à humilhante reconciliação canônica. O conde foi despojado das nobres vestimentas. Pés desnudos, em calção e camisa, Raimundo entrou na catedral. 20 anos antes, Raimundo VI, em Saint-Gilles, cumprira o mesmo ritual. Foi conduzido ao altar. O cardeal de Saint-Ange absolveu-o. O processo verbal da cerimônia, redigido pelo próprio legado e conselheiro real, foi lido diante dos presentes. O Tratado de Paris foi considerado vergonhoso tanto para a Igreja quanto para a coroa. Apoiava-se numa contradição incontestável. Ou bem Raimundo era realmente cúmplice de heresia e inimigo da Igreja, e a sentença do Latrão IV era válida, ou não era e não havia nenhum motivo para privá-lo da metade de seus domínios, para castigá-lo com tanto rigor. O direito canônico jamais aceitou soluções mediadoras. Ou culpado, ou inocente. Entretanto, no caso de Raimundo, fizeram arranjo para mediar o problema. Meio culpado, meio inocente. O importante não era a questão religiosa. Ela foi apenas o estandarte erguido em proveito da questão política. Raimundo, que tudo fez para reaver a coroa condá injustamente usurpada, utilizou o restante de sua vida para denunciar o Tratado de Paris. Após a cerimônia de reconciliação com a Igreja, Raimundo foi submetido a de homenagem, pelo condado de Toulouse, a Luís IX. Assinou o documento ratificando promessas. Conscientes da extorsão, Igreja e coroa não tinham motivos para acreditar em Raimundo. Não podiam limitar-se aos juramentos verbais ou aos firmados pelo conde. Temiam que Raimundo não cumprisse especialmente 3 cláusulas: a destruição das defesas de Toulouse, a entrega do castelo narbonense, a permissão para que a pequena Joana fosse trazida à França. Como garantia, não se contentaram com os 20 reféns que Raimundo se dispôs a deixar em Paris. O próprio conde ficou com eles na prisão do Louvre até que castelo e filho estivessem sob os cuidados franceses, até que as muralhas de Toulouse fossem derrubadas e as guarnições francesas acomodadas. 1 mês e meio durou a reclusão de Raimundo e vassalos. Fouques voltou à cidade condal. Assim que chegou, soube do assassinato do oficial do reino. Pouco depois, denunciadores e perseguidores de hereges tiveram o mesmo fim.
Raimundo VII foi acusado de negligência diante da revolta dos vassalos, de conivência com as mortes e de displicência em relação ao pagamento de dívidas. Em maio de 1229, uma grande festa marcou o sermão inaugural da universidade criada em Toulouse para promover a ortodoxia. Não demorou muito, a Universidade de Toulouse tornou-se motivo de desagrado para a população, de confusão para a cidade. O ensino deveria versar sobre teologia, fé, artes liberais para a promoção da ortodoxia, mas os mestres se valeram das aulas para fomentar a luta ideológica, criticar a mentalidade occitânica, menosprezar os costumes. A universidade transformou-se em corpo estranho. Mestres e discípulos se chocavam de frente. Deboche e agressividade atrapalharam a aprendizagem. O espírito de conspiração animou os mais rebeldes. Insatisfação por parte dos alunos, desagrado pela dos professores, que não recebiam seus salários. Fracasso total. Raimundo VII foi responsabilizado pelos problemas surgidos em Toulouse. Acusado, defendeu-se. Tomou a ofensiva. Enviou embaixadores à França e a Roma. Ó rei, reclamou de igrejas que se recusavam a lhe restituir domínios confiscados ilegalmente. Ao Papa, lamentou-se de sua miséria. O tratado lhe impusera carga financeira excessiva. Seus estados estavam arruinados pela devastação feita pelos cruzados. Não tinha como pagar dívidas, financiar peregrinação ao Oriente. Pediu prorrogação de prazo para pagamentos. Aproveitou também para pedir uma sepultura digna para o pai morto, cujo túmulo estava abandonado na cocheira do Hotel dos Cavaleiros de Saint-Jean. Raimundo afirmava que o pai morrera como bom católico e sinceramente arrependido, sendo justo que lhe dessem o descanso cristão. Gregório IX enviou ao bispo de Toulouse ordens para que se informasse sobre o caso, mas não abriu mão do pagamento das dívidas. O interesse de Gregório, entretanto, concentrou-se na manutenção do casamento de Raimundo VII. O conde estava separado, havia tempos, da mulher, e Gregório temia que encontrasse motivos para anular a união, já que, depois de Joana, ela não mais podia ter filhos. A anulação do casamento e liberdade para a nova aliança lhe dariam a chance de um herdeiro, retirando da coroa a possibilidade de ficar com suas terras. Com os soberanos, Raimundo teve mais êxito. Conseguiu que Luís IX, Branca de Castela e o imperador Frederico II de Hohenstaufen intercedessem a seu favor, junto à Santa Sé, para que lhe devolvessem o marquesado da Provença. A interferência de reino e império fez Gregório defender-se e proclamar que a Igreja jamais tivera a intenção de subtrair o marquesado do montante de bens de seu legítimo herdeiro. Esperava apenas que se tornasse digno de confiança. Infelizmente, as últimas notícias mostravam que o conde negligenciava no combate à heresia e não se empenhava de coração a perseguir a causa da Igreja. O Papa não mentia. Apesar de o clero languedociano tudo fazer para que Raimundo reprimisse a heresia, sua inércia era evidente. Em novembro de 1229, arcebispos e bispos reuniram-se em concílio com Raimundo VII e os cônsules de Toulouse. 45 cânones dispuseram-se a purgar o país da depravação herege. Arcebispos e bispos prometeram escolher, em cada paróquia, padres e laicos dispostos a procurar, incansavelmente, os hereges. Os escolhidos tinham por missão vasculhar os lugares suspeitos, denunciar os infiéis, avisar os religiosos, os senhores ou seus oficiais a fim de que fosse providenciada a prisão, marcado o julgamento, decidida a condenação de hereges confessos. O concílio lançou as bases do procedimento inquisitorial, da criação de um corpo de polícia especializado na procura de traidores da fé e de seus cúmplices, de investigações apoiadas em denúncias. As novas ordens, previstas para impor a paz da Igreja do Rei, desencadearam um clima de medo e terror, responsável pelo desespero da população. Propiciaram ódio, motivaram violência,
Apesar de ameaças e obrigações, um ano depois nada havia mudado. Diante da insatisfação da Igreja, Raimundo comprometeu-se a normalizar as relações entre a sociedade civil e o clero local, a pagar suas dívidas a partir de novembro do ano seguinte. As promessas valeram-lhe apoio de Papa e Rei. Quanto aos hereges, era impossível para o conde puni-los. Ele oscilava entre a necessidade de agir e o repúdio que tal ação lhe causava. A relutância em perseguir infiéis e condenar grande parte da nobreza vassala o impedia de parecer um fiel combatente de heresia. 2 anos e meio após o concílio de Toulouse, o de Béziers, em março de 1232, constatou que nem o conde, nem os cônsules, nem os senhores haviam zelado pela observância da lei. O clero reagiu. Obrigou Raimundo a promulgar um edito contra os hereges. Depois do juramento extorquido de Raimundo, o bispo cátaro do condado de Toulouse, Guilhabert de Castres, e os representantes mais ativos da hierarquia cátara deixaram Toulouse. Na cidade condal, já não havia segurança para eles. Era preciso escolher outro lugar, outra sede para a igreja. Guilhabert não precisou pensar muito para decidir o que deveria fazer. O castelo de Montségur erguia-se majestoso diante dos bons cristãos. Guilhabert convocou Raimundo de Pérole para uma importante conversa. A insubmissão. No século XII, a Igreja Cátara estava em seu apogeu. Possuía 4 bispados. A hierarquia da Igreja repousava nas mãos de teólogos competentes e cultivados. O catarismo florescia, apesar de insistentes apelos da Santa Sé aos barões occitânicos para que detivessem a heresia e punissem seus protetores. Porém, com a ascensão de Inocêncio III, hereges e protetores de heresia sentiram-se ameaçados. Após décadas de paz, o ano de 1213 e o início de 1204 mostraram-se terrivelmente perigosos. Os perfeitos começaram a ser perseguidos e temeram que a situação piorasse. A Igreja Cátara acumulava motivos para se preocupar com seu futuro. Bispos e várias autoridades cátaras do condado de Toulouse foram ao encontro de Raimundo de Pérole. Tinham um importante pedido que fazer: a reconstrução do castelo de Montségur para refúgio dos hereges. Montségur ocupava um lugar privilegiado. Uma montanha segura como o próprio nome indica. O castelo fica a 1.200 metros de altitude, no imponente maciço. No início do século XIII, o castelo estava em ruínas, abandonado e impossibilitado de servir de moradia, mas Montségur, pelo afastamento, pelo acesso dificultado por escarpas que o contornam de todos os lados, seria lugar de asilo para os hereges da região e para os que ali chegassem em busca de conforto ou ajuda. Raimundo de Pérole hesitou. Uma coisa era aceitar os hereges em seus domínios e permitir que tivessem livre curso para pregar doutrina, abrir casas, receber fiéis interessados em sermões. Outra, completamente diferente, era reconstruir um castelo cuja única finalidade era abrigá-los, refugiá-los. Com este ato, ele se tornava o mais perigoso protetor da heresia. Outro problema preocupava Raimundo. Ele não era senhor superior de Mirepoix, era vassalo dos condes de Foix e de Toulouse, logo, dependia do consentimento dos condes para engajar-se na ajuda requerida. Por outro lado, sabia que eles não seriam contrários à reconstrução nem à ocupação pelos hereges. Como ele, apesar de não serem hereges, eram partidários da heresia, acolhiam e defendiam os bons cristãos em seus domínios. A hesitação durou pouco, e, independentemente de aprovação ou ajuda de seus suzeranos, Raimundo de Pérole decidiu cooperar. Refez castelo e torreão. Rodeou o conjunto com cabanas para vendedores ambulantes e peregrinos, casas rústicas para os religiosos que exerciam o artesanato, uma casa mais ampla para os que vinham em busca dos sermões dos religiosos. As casas exteriores, aliadas às defesas naturais, serviam de proteção. Ruelas e pequenos degraus levavam os habitantes a castelo, cabanas e casas. Para vencer o grande declive,
levantou muros de sustentação até os limites do precipício. O Castrum, na extremidade ocidental da montanha, ganhou Barbacãs e Lissa. Um fosso profundo, cavado na pedra, contornava as muralhas que limitavam a cidade do lado leste. Uma rocha, na extremidade oriental, recebeu uma torre que servia de observatório e garantia a segurança. Por todos os lados, abruptas falésias. Forno, moinho, estrebaria, cisterna e silo foram refeitos. Assim que Montségur se tornou habitável, Raimundo de Pérele, sua mãe e algumas perfeitas mudaram-se para lá. Entre 1205 e 1209, a situação no sul do país se agravou. Em 1209, a cruzada surpreendeu a hierarquia religiosa dos outros bispados, a qual, ao contrário dos irmãos do condado de Toulouse, se limitou a buscar proteção em castelos nas outras cidades. O Castrum de Montségur contava ainda com uma população flutuante quando Simão de Montfort ocupou a região. Pouco depois, Montségur recebeu a primeira leva de desabrigados. Com o passar do tempo, a montanha segura transformou-se em lugar de parada obrigatória para os que por ali passassem, de refúgio para os que escapavam da fogueira. Enquanto Simão cercava, tomava, saqueava e queimava cidades, matava seus habitantes, destruía plantações, os perfeitos instalados na montanha exerciam sua fé clandestinamente. Pregavam à noite, em suas casas ou nas dos amigos. Locomoviam-se disfarçados para dar consolo a moribundos. Para que transitassem sem chamar atenção, alteraram a aparência. Abandonaram as negras vestimentas e passaram a se vestir como todo mundo. Barbeavam-se, cortavam os cabelos. Aderiram ao casacão provido de capuz, escondendo a túnica azul que os distinguia dos fiéis. Em Montségur, refugiados e visitantes encontravam aconchego. Afastados do tumulto e da selvageria que reinava na região, aproveitavam a paz que emanava das palavras de conforto dos perfeitos. Visitavam parentes e amigos, escutavam as pregações de Gaucelin, bispo cátaro do condado de Toulouse, e os sermões de Guilabert de Castres, filho maior de Gaucelin. Apesar de Montségur preservar os ensinamentos cátaros e o exercício religioso dos perfeitos, entre 1209 e 1224 a Igreja Cátara, no restante da região, desarticulou-se. Exilados, clandestinos, os ministros cátaros exerciam sua fé dissociados dos fiéis, desligados de bispos e diáconos. Com as casas hereges fechadas, destruídas ou queimadas, era atingida profundamente a economia da igreja, que sobrevivia do trabalho artesanal das perfeitas e se alimentava da predicação itinerante dos perfeitos. Mas, durante os anos em que Raimundo VI e o jovem Raimundo se dedicaram a reconquistar suas terras e, principalmente, depois da morte de Simão de Montfort, o catarismo refloresceu. Independentemente das dificuldades, a igreja foi reestruturada com desconcertante rapidez. Em vez de desanimar-se, a heresia apareceu fortificada pelos longos anos de provas, pelas inúmeras feridas abertas, pela dor daqueles que não podiam atribuir a um Deus bom e todo-poderoso a barbárie do mal. Guilabert de Castres foi o mestre da reconquista espiritual, foi o artífice da transformação. A dedicação de Guilabert e a ajuda prestada pelos condes de Toulouse, que conseguiram manter sua cidade longe dos assaltantes franceses, evitaram que o bispado de Toulouse fosse desmembrado como acontecera com os outros bispados cátaros. A audácia de Raimundo de Pérele em reconstruir o castelo e acolher os hereges foi vital para a sobrevivência do clero cátaro. Gaucelin e Guilabert refugiaram-se na montanha e puderam contar com a dedicação de Bertrand Marty e vários outros ministros da igreja cátara. Eles foram os poderosos auxiliares da reconstrução da igreja. Na década de 1220, muitos diáconos conseguiram voltar às suas cidades de origem, dedicando-se às atividades que exerciam antes da cruzada. Gaucelin,
a mais antiga autoridade da Igreja Cátara em exercício no tempo da Reconquista, e Guilhabert reabriram, de cidade em cidade, casas hereges. Cada comunidade recriada, sob a direção de um superior e uma superiora, tinha por incumbência trabalho manual e predicação, educação espiritual e profissional de noviços. Eles fundaram diaconatos, que visitavam regularmente. Selecionaram titulares encarregados de cuidar das casas. Foram eles ainda que pressentiram a necessidade de renovar a geração de religiosos esgotada pela guerra e envelhecida pelos anos. Gaucelin e Guilhabert deixaram Montségur em 1220. Gaucelin morreu em 1222. Guilhabert ascendeu ao posto de bispo de Toulouse. Nem a Igreja Cátara nem a nobreza do país poderiam encontrar sucessor mais eminente. O novo bispo assumiu integralmente a missão espiritual. A nobreza local jamais lhe negou hospitalidade. Pregava aos nobres, aos burgueses, a alguns príncipes e a seus oficiais. Ordenava às mulheres, as maiores transmissoras do catarismo. Em 1226, bispados e diaconatos estavam organizados. Oficinas voltaram a funcionar e a prover a economia da igreja. A fidelidade da nobreza do campo foi reconquistada pela intensa ação pastoral, pelos próprios príncipes envolvidos na renovação, direta ou indiretamente, através de seus oficiais. Com a partida dos franceses, a convivência pacífica entre hereges e católicos voltou a existir. Guilhabert fundou o quinto bispado cátaro na região. Pouco depois de o quinto bispado ter sido criado, a notícia da expedição real chegou ao país. Guilhabert de Castres estava em Toulouse e organizou a resistência espiritual. A cidade condal transformou-se em refúgio dos senhores decididos a lutar e ponto de encontro da hierarquia cátara. Guilhabert assumiu por completo seu papel de bispo. A nobreza o alojava, o mantinha, o visitava em busca de sermões. Também os membros das grandes famílias consulares privavam de sua companhia e de suas palavras. Cidadãos de todos os segmentos da sociedade foram o apoio seguro de Guilhabert, defendendo os bons cristãos e a Igreja dos Amigos de Deus. O Tratado de Paris foi outro golpe contra os hereges e um perigo para Montségur. Se para barões e cavaleiros representou humilhação e usurpação, para a Igreja Cátara significou desmoronar o trabalho empreendido no espaço dos últimos 10 anos. A submissão de Raimundo VII implicava a repressão da heresia, ação que ele devia providenciar como cristão reconciliado e como vassalo da coroa. Estava claro, para os hereges, que Raimundo não tinha como escapar do controle da legação pontifical e do clero local, de um lado, dos oficiais reais, de outro. Além disso, com o tratado, Montségur passou às mãos de um vassalo do rei da França, acabando com as suzeranias dos condes de Foix e Toulouse. Não bastassem tantas ameaças, o terror foi semeado, entre os cátaros, com o aparecimento das testemunhas sinodais, comissários da polícia episcopal encarregados de zelar, em cada diocese, pela conservação da fé e dos costumes. Elas estavam habilitadas a buscar, indagar, preparar o trabalho de autoridades religiosas e civis encarregadas de julgar e aplicar penas. Raimundo de Péril ignorou o tratado, ignorou também a cláusula que o desapossava e asilou o irmão, Arnaldo Rogério de Mirepoix, e o primo, Pedro Rogério do Mirepoix, ambos desapossados pela mesma cláusula. Muitos outros procuraram refúgio em Montségur, em casa de parentes e amigos. O castrum oferecia segurança, a de inviolabilidade, impenetrabilidade, pela localização e pelas defesas naturais associadas às que foram construídas. Os vassalos do eixo Pérel-Mirepoix, os viajantes, as tropas de cavaleiros eram seguidores da heresia. Em 1232, Guilhabert, em nome da Igreja, pediu a Raimundo de Péril que o acolhesse em Montségur e transformasse o castrum em sede cabeça da Igreja dos Hereges. Novamente, Raimundo hesitou.
Montségur havia sido reconstruído para asilar e proteger os hereges, o que já o colocava em delicada situação. Guilbert, agora, pedia que funcionasse como centro operacional da igreja, o que significava abrir-se para pregações em praça pública, cerimônias de ordenação que reuniam multidões de fiéis, consolo dado a moribundos, feiras artesanais. Os cuidados de Raimundo não eram infundados, estavam no tempo da delação, da Inquisição. Além disso, ele poderia ser expulso a qualquer momento, sem contar que o castelo não oferecia acomodação para tanta gente, não tinha território agrícola que suprisse as necessidades alimentares de seus habitantes. Eles dependiam, para sobreviver, da compra de gêneros de primeira necessidade, proibida pela Igreja Católica. Nada demoveu Guilbert de fazer de Montségur a capital espiritual da Igreja Cátara. A clandestinidade não seria fácil, custaria caro, mas a Igreja, desde que se vira perseguida, acumulara um tesouro de guerra. Estava preparada para enfrentar as dificuldades. Raimundo de Périle, mais uma vez, aqueceu. Organizar Montségur não foi difícil para quem, fazia tão pouco tempo, havia reestruturado a igreja. Guilbert distribuiu tarefas. Homens e mulheres trabalhavam sem descanso. Ele, bispo do condado de Toulouse, não exercia sobre os fiéis apenas uma ascendência de ordem religiosa e moral. Guilbert era o consultor para todas as horas e para todos os problemas. Era alvo de profunda solidariedade por parte de civis e militares. Ele e o então filho maior, Bertrand Marty, não foram somente pastores. Não se limitaram a pregar, consolar fiéis e moribundos. Durante os anos de lutas, aconselhavam nas questões jurídicas e políticas, arbitravam nas desavenças, negociavam nas situações mais difíceis, sem descuidar da intensa atividade religiosa que exerciam não só entre os perfeitos, mas também no interior da sociedade laica, com a qual mantinham constante contato. Religiosos e laicos, militares e civis, mais de 500 pessoas, Montségur acolheu como residência fixa a partir de 1232. Todos trabalhavam. Durante o dia, os artesãos abriam suas oficinas e transformavam a cidade num grande centro comercial. Um formigueiro preocupado em produzir e consumir. Fundidores, ferradores e ferreiros trabalhavam os metais, lenhadores, carpinteiros e serralheiros, a madeira, sapateiros, celeiros e bolseiros, o couro. Os hereges utilizavam vidro e osso. Faziam serviço de amolador. As mulheres costuravam as roupas, e até o gibão para os soldados era feito por elas. Pedreiros e talhadores cortavam e lapidavam a pedra. Instalados no cume de uma rocha, a água era preciosa, porque possuíam apenas cisternas que armazenavam o que caía da chuva. Um pátio para a criação de animais garantia a carne para os fiéis que podiam comê-la. Grãos, frutas, legumes e verduras, compravam-nos. Inúmeras pessoas, apesar das proibições, vendiam-lhes os gêneros de primeira necessidade. As trocas comerciais também eram abundantes. A atividade bancária era intensa. A igreja, desprovida de bens imobiliários, clandestina, possuía como única riqueza o dinheiro vivo que garantia acumular um tesouro de guerra capaz de fazer frente às necessidades nos momentos de total desamparo. Para isso, contavam com depósito de fiéis, doação de moribundos, lucro de vendas. As populações que habitavam os arredores do castelo ajudavam os que estivessem em trânsito, suprindo-lhes necessidades, servindo-lhes de guias, escondendo-os, entregando-os em segurança a outro agente ou a uma nova escolta. Enquanto Montségur se estruturava, enquanto os hereges trabalhavam para o conforto espiritual da população, nascia a Inquisição, em abril de 1233. 100 anos durou. Até a morte do último perfeito conhecido, queimado em 1321, as populações do Languedoc foram submetidas a tribunais arbitrários, à tortura,
a condenação sem piedade ou discernimento, a fogueira. Procura e inquérito eram os procedimentos judiciários. Gregório 9 graus Celsius riu duas inquisições paralelas, complementares, que trabalhavam em colaboração. Uma confiada à sociedade laica, instigada a procurar hereges, denunciá-los, dando crédito a testemunhos de homens a partir de 14 anos, de mulheres a partir de 12, outra entregue a bispos e arcebispos responsáveis pelas fogueiras. Os hereges ficaram ameaçados por lei civil e canônica. Eram inimigos de igreja e coroa. As autoridades civis tinham o poder, e o dever, de indagar, delatar. Cabia às autoridades religiosas julgar e condenar. Gregório IX nomeou inquisidores, estabeleceu em bulas as normas do procedimento inquisitorial. Um inquérito na cidade, feito por informantes e espiões, listava as denúncias. Um sermão dirigido à população reunia católicos, hereges e seus protetores. Os que voluntariamente se apresentavam deviam confessar a heresia e abjurá-la. Eram absolvidos e recebiam as penitências de costume, peregrinações a lugares santos, cruzes costuradas às vestimentas. A Inquisição não tinha como finalidade vingar-se dos que haviam sido envolvidos em falsa fé, nem daqueles que se haviam tornado cúmplices da heresia com o propósito de ajudar parentes e amigos. Os que retornavam à unidade da Igreja eram bem recebidos. Porém o não comparecimento do citado atestava publicamente o compromisso com a heresia. A confissão do erro era oferecida aos ausentes, seguida de um prazo, o tempo da graça, para que se apresentassem de livre e espontânea vontade. Os que atendiam ao chamado conheciam as acusações feitas sem que o nome do delator lhes fosse revelado. Podiam justificar-se, mas sem a ajuda de advogados. Caso conseguissem explicar-se, eram absolvidos, mas era preciso que o arrependimento fosse sincero e não movido unicamente pelo medo. O verdadeiro retorno à fé católica incluía provas de sinceridade, e eles deviam denunciar os que, como eles, haviam sido enganados. Caso se negassem a abjurar a heresia, ou a denunciar outros hereges, eram tratados com severidade. Condenados sem misericórdia. O mesmo acontecia com os que não se apresentavam, vencido o tempo da graça. Os faltosos eram considerados hereges confessos e condenados por contumácia. Eram procurados pela Inquisição, aprisionados, entregues ao braço secular, seus bens confiscados. Como nos processos civis, o procedimento devia ser acompanhado por um júri gabaritado e imparcial. Também em abril de 1233, Raimundo VII promulgou solenemente edito contra os hereges. O documento, redigido pelo bispo de Toulouse, foi assinado por Raimundo VII, que não teve como fugir a obrigações assumidas com a Igreja e coroa. Já não podia oscilar entre dever e querer sob pena de ser desmascarado e tudo perder. Urgia conduzir a Inquisição secular em seus estados. Tudo foi disposto para obrigar Raimundo a perseguir os hereges. Conforme faziam com os fiéis arrependidos, exigiram do conde demonstrações de sinceridade. Que elas ultrapassassem as fronteiras de Toulouse. Montségur afrontava a Igreja, e Raimundo, apesar de diversas vezes ter enviado oficiais ao castrum, jamais aprisionou um único perfeito. Raimundo foi obrigado a mandar alguns oficiais condais a Montségur. O conde escolheu-os um a um. Cuidadosamente. Todos praticavam heresia. Confabularam longamente com o bispo Guilabert de Castres. 4 perfeitos foram escolhidos para o sacrifício em benefício de Montségur. Seriam suficientes para atestar a sincera colaboração do conde. Os religiosos católicos aquietaram-se com a prisão dos hereges. Depois, os falsos algozes se encarregaram de deixar que os 4 homens escapassem. Durante o resto daquele ano, Raimundo assistiu, sem nada poder fazer, ao início da Inquisição. Sofreu. Pés e mãos algemados. No ano seguinte, Gregório 9 graus Celsius firmou o edito promulgado,
Lembrou-lhe que devia confiscar bens de hereges e cúmplices. Quanto ao marquesado da Provença, confessou ao conde que desejava atendê-lo o mais rápido possível, mas, infelizmente, esbarrava ainda em problemas políticos de difícil solução. Aconselhou-o a ter paciência e a perseverar no zelo contra a heresia. Tão logo fosse viável, receberia o marquesado. Raimundo VII decidiu agir. Foi ao encontro de Luís IX e Branca de Castela. Advogou sua causa. Defendeu seus direitos. Queixou-se de diversos prelados que continuavam a reter domínios que lhe pertenciam. Luís IX escreveu ao Papa. Pediu-lhe que o marquesado fosse restituído a seu legítimo herdeiro. Escreveu também aos prelados. Exigiu que devolvessem os feudos de Raimundo adquiridos ilegalmente. Raimundo VII foi a Roma. O Papa entregou-lhe a Provença. O conde aproveitou para condenar a atuação inquisitorial em seus estados. Raimundo retornou a Toulouse. Pouco depois, soube que Gregório IX escrevera legado e bispos, recomendando-lhes prudência e uso de formas legais durante os processos. Não queria ouvir reclamações do conde nem da coroa. Os cônsules de Toulouse também souberam da bula expedida pelo Papa condenando a ação dos inquisidores. Entenderam que o Papa suspendia interrogatórios. Respiraram aliviados. Pouco depois, nobres de Toulouse, a maioria pertencente à família de Raimundo, foram convocados a depor. O povo se indignou. Os citados não compareceram. Intimaram os monges inquisidores a abandonar os inquéritos e sair da cidade. Eles se negaram a interromper os processos. Os cônsules expulsaram-nos. Eles se esconderam em Carcassonne. De lá, pediram ao prior da Catedral de Toulouse que os citasse novamente. Os cônsules prenderam o prior. Exilaram-no. Deram a ordem de morte a qualquer outro que renovasse a intimação. Os monges apelaram ao prior de Saint-Gilles, que notificou outra vez os suspeitos. O consulado soube da renovação da ordem, não teve coragem de condenar os religiosos à morte, mas decidiu tirá-los da cidade. Invadiram o convento. Interromperam o almoço. Pouparam 7 doentes e um idoso. Em procissão, arrastaram os monges restantes pelas ruas de Toulouse. Enquanto eram banidos, cantavam Te Deum Salve Regina. Um dos inquisidores tomou o caminho de Roma. Queixou-se ao Papa, acusou Raimundo de não saldar suas dívidas com os mestres, de deixar a universidade à deriva, de entravar a ação da Inquisição, de autorizar os hereges condenados a permanecer em seus estados, de procurar refúgios seguros para eles, de empregar conselheiros e familiares suspeitos de heresia em cargos públicos. Em resumo, o conde foi acusado de trair seus juramentos, declarado inimigo da fé católica, exortado a tudo reparar e a partir em socorro da Terra Santa, acompanhado de burgueses e cavaleiros para peregrinar por 5 anos como estipulado no Tratado de Paris. Foi também excomungado, suas terras interditadas. A mesma advertência foi feita aos cônsules. Alguns dias depois, Gregório escreveu ao rei. Pediu-lhe que Afonso de Poitiers, noivo de Joana de Toulouse, fosse preparado para tomar o lugar de Raimundo VII, que deveria partir para Jerusalém. Anunciou-lhe também as dispensas já concedidas para o casamento de Afonso e Joana, restando-lhes apenas escolher a data. Não esqueceu de pressionar Luís IX para que exigisse do conde o cumprimento do tratado. Entre setembro de 1237 e fevereiro de 1238, Gregório IX desligou-se dos inquéritos. Igreja e Império estavam em conflito. A Inquisição perdeu forças, mas Montségur continuou a afrontar a Igreja de Roma. Um perfeito uso de subterfúgios para ocupar os inquisidores e salvar perfeitos e fiéis. Apresentou-se espontaneamente no convento dos dominicanos. Foi acolhido, confessou-se arrependido. Durante dias, fez denúncias, citou nomes. Abjurou. As revelações desviaram a atenção dos inquisidores durante um bom tempo.
Preocupados em castigar os acusados, todos já mortos, os católicos violaram seus túmulos, exumaram seus corpos, arrastaram suas carnes putrefatas, seus ossos descarnados para fora da cidade. A cada leva de corpos, a fogueira era acesa e os religiosos agradeciam ao Senhor poder livrar o mundo de tão perniciosas criaturas. A igreja rejubilou-se com os resultados obtidos, rejubilaram-se também os hereges. Antes queimassem os mortos que os vivos. Diplomaticamente, Raimundo VII aproveitou o momento para pedir o adiamento de sua partida para a Terra Santa, pleitear a diminuição do tempo de peregrinação, queixar-se, mais uma vez, do tratamento dado a seu pai. O esquife continuava abandonado na cocheira do Hotel dos Cavaleiros de Saint-Jean, à mercê de ratos para sua vergonha e de seus sucessores. O conde sabia que o Papa não lhe negaria alguns carinhos. Gregório necessitava de sua neutralidade ou mesmo aliança contra o imperador. O conde não se enganou quanto à solicitude de Gregório em adiar sua partida e reduzir seus castigos, mas, em relação à sepultura católica de Raimundo VI, o Papa se manteve insensível aos apelos. Em maio de 1238, Raimundo VII e os cônsules livraram-se da excomunhão. A Inquisição foi suspensa. Por 3 meses, ninguém seria citado, julgado, condenado, morto, mas até 1240 os inquisidores não haviam retornado. O Visconde Raimundo II Trincavel aproveitou a trégua e voltou a Carcassonne. Exilado, o Visconde só se apossou de Carcassonne quando da Reconquista Occitânica, em 1224, para novamente ser expulso pelo Tratado de Paris, em 1229. A volta de Raimundo II Trincavel provocou, entre os carcassonenses, a revolta contra a ocupação francesa na cidade. Raimundo VII não tomou parte no Levante. Tinha inúmeras razões para não se engajar em nova guerra. A principal era política. O momento não era oportuno para posicionar-se abertamente contra Luís IX. O único interesse de Raimundo, para declarar guerra ao rei da França, seria denunciar o Tratado de Paris, mas não havia ainda conseguido a anulação de seu casamento. Se não devia combater ao lado de Trincavel, precisava colocar-se à disposição da coroa, atitude jurídica imperiosa. Era vassalo do rei, e o superintendente do reino intimou-o a guerrear contra os rebeldes em Carcassonne. Raimundo esquivou-se da ordem. Alegou necessidade de consultar o consulado antes de se unir aos franceses. Nada fez por Trincavel ou pelo rei, mas, quando os franceses cercaram e renderam Montreal, aliou-se ao conde de Foix para interferir. Os condes temiam a ocupação. Tentaram negociar. A paz foi aceita, e Trincavel, mais uma vez, obrigado a retomar o caminho do exílio na Catalunha. O incidente deixou Raimundo em melindrosa situação, tão delicada quanto a que ficaria se tivesse ajudado Trincavel. Não colaborar com o rei era também quebrar o Tratado de Paris, negar ajuda a seu senhor, trair o juramento feudal. Raimundo VII só teve como saída usar de dupla política. Partiu para a França junto com o bispo de Toulouse. Em março de 1241, Raimundo submeteu-se a Luís IX. Pelo juramento de Montargis, prometeu servi-lo fielmente contra vivos e mortos, combater os inimigos do país albigense, destruir Montségur se lhe fosse possível tomá-lo. Com o juramento, Luís IX acreditou em vitória. Raimundo comprometeu-se a obedecer às ordens do Papa e as de seu legado, dando por caução os cônsules de Toulouse e o conde de Foix. Engajou-se na missão de destruir Montségur. O castelo continuava a chamar a atenção de religiosos e laicos, principalmente porque Raimundo VII, até então, não cerceara a liberdade de seus habitantes, não demonstrara vontade de tomar, assaltar, acabar com o castrum, que era local reconhecido por hereges e franceses como a capital da Igreja Cátara. Com o intuito de acalmar rei e papa e fazê-los acreditar em sua cooperação,
disposição e boa vontade para combater a heresia, o conde de Toulouse propôs uma ação espetacular, o cerco de Montségur. No castelo, não houve agitação. Sabiam que Raimundo VII blefava. A proposta foi aceita. O cerco também, porém. Cerco sem ataque por parte de combatentes. Sem surtidas por parte de cercados. Sem catapultas ou outros engenhos de guerra. Durante um tempo, cavaleiros e soldados do conde lá ficaram acampados. Depois, desarmaram as barracas, guardaram tudo nas carroças e partiram tão pacificamente quanto haviam chegado. O conde jurou que, caso lhe fosse possível, destruiria Montségur. Ninguém podia acusá-lo de não ter tentado, ninguém podia recriminá-lo por não ter conseguido. Jacques I de Aragão decidiu apoiar Raimundo VII. Juraram paz, concórdia e total colaboração para a defesa da fé católica, da Igreja de Roma, e para a extinção da heresia, em abril de 1241. Prometeram aliança contra inimigos comuns. Raimundo conseguiu ainda que o rei de Aragão o representasse junto à Santa Sé como advogado. Pedia sepultura eclesiástica para o pai, alongamento do prazo para o pagamento de multas, anulação da ordem de queimar as casas de hereges, substituição do procedimento inquisitorial em vigor por outro, mais suportável para o país, obtenção da anulação de seu casamento concomitante à permissão para uma nova união. O rei de Aragão defendeu suas causas, mas empenhou-se na anulação do casamento de Raimundo. Não custou muito para que descobrisse que o pai do conde segurara sua esposa sobre a pia batismal. Ora, não era certo que se casasse um filho à afilhada. Independentemente do parentesco sanguíneo, priorizou-se o espiritual. O casamento se enquadrava nos casos que exigiam anulação. A sentença foi proclamada diante de grande público religioso. Faltava Raimundo obter a dispensa da igreja para a nova união. Ela foi concedida, mas o casamento só poderia ser celebrado em fevereiro de 1242, data prevista para a chegada da documentação oficial. Para desespero de Raimundo VII, Gregório IX morreu bem antes que o ano começasse. Celestino IV ascendeu. Reinou somente 16 dias. 18 meses foram necessários para que um novo Papa, Inocêncio IV, ocupasse o trono de São Pedro. Raimundo foi obrigado a adiar a união. Enquanto Raimundo VII se ocupava com a restituição do Marquesado da Provença, com seu divórcio e um novo casamento, os inquisidores retomaram os inquéritos, reiniciaram as citações. Escolheram as vítimas entre toulousianos e habitantes de várias cidades do condado. Intimaram-nas a comparecer diante do tribunal. O retorno da Inquisição surpreendeu os occitânicos. Não lhes era possível muitismo nem a falta sem que se expusessem à condenação por heresia. Impotentes diante da instituição, insurgiram-se contra seus representantes. Tramaram vingança. Em maio de 1242, um mensageiro chegou a Montségur. Trazia uma carta para Pedro Rogério de Mirepoix. Ele leu atentamente o conteúdo da missiva. Sem testemunhas. No dia seguinte, reuniu cavaleiros e sargentos. Anunciou partida imediata para Vignonete. Prometeu aos companheiros saque rendoso e sossego para os hereges de Montségur. A tropa deixou Castrum. À noite, os sargentos espalharam-se do lado de fora das muralhas da cidade. Alguns cúmplices já os esperavam. Pediram paciência aos conjurados, porque os inquisidores estavam ainda à mesa. Algum tempo depois, abriram-lhes as portas da cidade. Os inquisidores dormiam, a tropa podia penetrar em Avignonete. Os invasores encaminharam-se ao torreão, subiram até a grande sala transformada em dormitório. Arrombaram a porta. Deram início à carnificina. Após o massacre, o saque. Levaram dinheiro, objetos, vestimentas.
Não desprezaram os lençóis ensanguentados que funcionaram como estandartes da vitória. Não dispensaram os registros inquisitoriais que continham nomes e informações de números suspeitos, um perigo para os hereges. Voltaram a Montségur. O massacre de Avignonet teve enorme repercussão entre os religiosos e os franceses. Franciscanos e dominicanos foram levados a Toulouse, inumados em suas ordens. Em pouco tempo, transformaram-se nos mártires de Avignonet. Entre os occitânicos, a morte dos carrascos foi recebida com alívio, alegria e esperança. Acreditaram em libertação, em liberdade. 9 dias após o massacre, o conde de Toulouse foi, mais uma vez, excomungado, acusado de não ter extirpado de seus estados hereges e heresia, de não ter obedecido aos inúmeros apelos de igreja e coroa. Montségur também sofreu as consequências do massacre. Padeceu com o isolamento, com o agravamento de sua situação econômica. O comércio com as cidades vizinhas cessou. Os habitantes da região, aos primeiros sinais de guerra, suspenderam vendas e trocas e se preocuparam em armazenar mercadorias, em transformá-las em reserva para ser consumida em vez de ser vendida. Pedro Rogério do Mirepoix, diante da nova leva de exilados em Montségur, ia com cavaleiros e soldados de cidade em cidade, à procura de grãos, frutas, verduras e legumes para abastecer o castelo. Quando os encontrava, comprava, porém muitos negociantes negavam-se a vender, e Pedro Rogério era obrigado a tomar o que precisava e estipular o preço que julgava justo. A situação do conde piorou ainda mais quando, pouco depois do massacre, ares de rebelião contaminaram o condado. Raimundo, cego e surdo a perigos, entusiasmou-se, deu ordens para que os aliados se mantivessem em estado de alerta. Ele mesmo partiu em campanha. O levante se organizava sem que a euforia deixasse espaço para a realidade. Luís IX, desde janeiro, tinha carta branca do parlamento para guerrear contra o insubordinado conde e, tão logo a notícia do massacre chegou a Paris, despachou, sob o comando de Humberto de Belgeu, uma armada para o Languedoc no fim de junho, e durante os 2 meses seguintes, a Armada Real tomou várias cidades. Outras tantas se renderam antes até de serem cercadas. A Armada Real contava com a ajuda do clero languedociano, que rapidamente desarticulou a rebelião, desuniu senhores e fiéis vassalos. Em outubro, Raimundo sofreu um golpe inesperado. Decisivo. Covarde. Rogério IV de Foix rompeu laços de fidelidade e homenagem com Toulouse, colocou-se como fiel vassalo do rei da França, prometendo-lhe socorro contra seus inimigos, entre os quais Raimundo. Traição atestada, guerra declarada. Raimundo lamentou que o amigo e companheiro de tantos combates abandonasse a causa e se unisse aos inimigos. O conde perdeu o mais fiel aliado, e com ele se foram as esperanças de libertação. Nada mais havia a fazer a não ser impedir que as coisas piorassem e nada restasse para salvar. O conde encarregou o bispo de Toulouse de tentar a paz junto a Luís IX. Ao mesmo tempo, escreveu ao soberano implorando misericórdia para ele e para seus vassalos. Ofereceu-lhe fidelidade eterna, comprometeu-se a promover a fé católica em seus estados, extirpar a heresia, castigar os que, para vergonha occitânica, haviam ousado assassinar os inquisidores e seus companheiros. Raimundo não tinha como enfrentar igreja e coroa, como driblar seus acusadores, como se insurgir contra seus atacantes. Estava sozinho. Restou-lhe a rendição total. A comunidade refugiada em Montségur estava condenada a depender de um único homem, Raimundo VII, imerso em problemas pessoais, respondendo por questões religiosas que o obrigavam a perseguir hereges e exterminar a heresia, lutando contra a Inquisição monástica e defendendo sua substituição pelo inquérito episcopal local. O inverno chegou rigoroso, trazendo escassez e miséria para os cativos do castrum. Só o alimento espiritual não faltava. Bertrand Marty,
bispo do condado de Toulouse desde a morte de Guilabert em 1240, fazia grandes sermões para a nobreza reunida no castelo, para os que lá viviam. Em janeiro de 1243, a paz de Lorris foi assinada. O rei, Raimundo prometeu e